Vamos agradecer a espiritualidade amiga, que durante todo o dia, antes de nos encontrarmos, ligados pelos softwares que nos permitem, mesmo à distância, estarmos perto, juntos, estaremos inicialmente estabelecendo uma corrente mental, junto com os nossos guias, o mentor do trabalho, com os nossos espíritos simpáticos, espíritos familiares, que nos acompanham, que nos inspiram durante todo o nosso estudo da noite de hoje. Nessa corrente mental, não podemos deixar de constar a presença do nosso Mestre Jesus Cristo, que sempre disse que onde dois ou mais estiverem ali reunidos, lá estarei. Nós estaremos conversando sobre o Evangelho, conversando sobre a vida de Jesus aqui na Terra, enquanto ele esteve aqui conosco. E com certeza a espiritualidade é maior, espiritualidade amiga, estará nos inspirando, estará nos orientando, a fim de que nós possamos obter os melhores resultados desses estudos da noite de hoje. Que os nossos estudos não se reflitam apenas em palavras, mas que possam, de alguma maneira, tocar nossos corações para a prática, para a ordem prática do Evangelho em nossas vidas. Agradecidos, então, a toda essa equipe espiritual, aos nossos guias e mentores, vamos dar por iniciados os nossos estudos na noite de hoje, do livro Nos Domínios da Mediunidade, em conjunto com o livro Estudando a Mediunidade, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Gente, sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão tendo um pouco de dificuldade em não entrar, lembre-se que é necessário atualizar o software do Zoom, né? E com a atualização tende a ficar estável. Nós estamos encerrando nossos estudos, né? Nós estamos na metade do capítulo 29, anotações em serviço, mas essa semana a gente teve algumas perguntas, algumas delas no próprio canal do YouTube, algumas delas no particular do nosso canal do WhatsApp, do Conversa Fraterna, mas uma delas me chamou muita atenção, porque é uma pergunta que, de certa maneira, ela já foi, por mim, observada no estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Mas, possivelmente, por não ter dado um enfoque mais preciso na resposta, ela pode ter ficado meio obscurecida, meio obnubilada, e isso resultou nessa pergunta. Eu achei interessante, então, trazer essa pergunta, porque minha observação do grupo me parece que ela não era dúvida apenas da pessoa que fez a pergunta. Era uma dúvida um pouco mais geral, mais generalizada. Então, de todas que foram ali colocadas, essa eu achei que seria interessante a gente colocar a pergunta, apresentar a resposta dessa pergunta no grupo, para que ela ficasse gravada, inclusive, porque, como eu mencionei, ela foi focada em 2 capítulos, no capítulo 5 e no capítulo 16. Mas eu devo presumir que, por deficiência minha mesmo, ela não tenha ficado muito clara. Então, vamos colocar a pergunta e vamos fazer essa revisão. A nossa intenção é hoje tentar terminar o capítulo 29. Caso a gente não consiga, na semana que vem a gente termina o 29 e faz o 30. O capítulo 30 é um capítulo bem pequeno, e eu queria ver se a gente realmente, a semana que vem, no mais tardar, a gente estaria tentando encerrar, ou no máximo mais um encontro, se for necessário, para a gente poder encerrar realmente o livro Libertação, já pensar, Libertação não, Os Domínios da Mediunidade, para a gente já pensar no nosso próximo livro. Vou compartilhar com vocês a tela, né, da pergunta.
para a gente, eu fiz uns slides, né, porque achei importante a gente voltar nesse tema e elucidar essa dúvida, para que a gente não fosse adiante com uma dúvida que já foi, de certa maneira, ali trabalhada nos nossos capítulos, nos nossos estudos. Eu vou compartilhar a tela para a gente poder trabalhar essa pergunta. Bom, pessoal que já sabe a resposta, eu vou pedir para que ajude depois, se tiver alguma coisa que deseje colocar adicional. Eu acho sempre importante, a gente está sempre construindo, né, o entendimento, e não pode partir apenas de um ponto, mas tem que ser um conjunto, é todo um conjunto de pessoas trabalhando, e juntos a gente está tentando aí aprender, a desenvolver um pouco mais aquilo que nos está sendo apresentado. A pergunta que foi remetida para nós, ela é: quem são os mentores espirituais? Como são distribuídos os espíritos que trabalham conosco nas atividades praticadas no centro espírita? Ou seja, todos os trabalhos que nós temos ali no centro espírita: desobsessão, passe, trabalhos no hospital espiritual, o trabalho, por exemplo, da palestra em si. Existem mentores? Quem são esses mentores? É mentores ou é um mentor? A pergunta também está nesse sentido, mas como ela foi colocada no plural, eu mantive do jeito que estava, entendeu? Mas a gente vai tentar hoje trazer um pouco mais de luz para isso. Nosso irmão Allan Kardec, né, no Livro dos Espíritos, primeiro, desculpa, eu estou com a voz um pouco mais grave, não sei se perceberam, mas é que eu estou com uma dor de garganta bem forte, ontem eu até tive de febre, eu acabei nem indo trabalhar ontem no CETRELV, a gente tem a desobsessão de segunda-feira, e eu pedi para o Marco Antônio fazer no meu lugar, porque eu estava com um pouco de febre, e eu estou com uma dor de garganta muito forte. Então, isso é resultado, tá, gente? Me desculpa, tá? Nosso irmão Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 9, onde nós temos o subitem: anjos da guarda, espíritos protetores, familiares e simpáticos. Essas perguntas começam na pergunta 489 e vai até a pergunta 512. No entanto, não mencionam em momento algum o termo mentor espiritual. Lá se fala sobre anjos da guarda, espíritos protetores, familiares e simpáticos. Então, lá você não vai encontrar a resposta para mentor espiritual. Mas, como eu falei, nós estudamos isso. Mas vamos fazer uma síntese do que tem no Livro dos Médiuns para a gente poder compreender quem é o mentor espiritual. As entidades espirituais designadas pelos nomes de anjo da guarda, isso é uma síntese, tá, gente? Uma síntese. São um monte de perguntas, então eu sintetizei. Anjo guardião ou protetor espiritual são espíritos como nós mesmos, ainda no caminho da evolução, e não espíritos puros, chegados ao ápice da evolução. Embora, tem uma conjunção aqui, tá? Muitos protetores espirituais sejam espíritos de alta envergadura moral. Espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio, é o espírito que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É ele sempre de natureza superior com relação ao seu protegido. Sua missão é como a de um pai com relação ao filho: guiá-lo pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo em suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. O protetor espiritual dedica-se ao seu protegido desde o seu nascimento até o seu desencarne ou morte, e muitas vezes o acompanha na vida espiritual depois da sua desencarnação. Aos que pensam que é impossível a espíritos verdadeiramente elevados se restringirem a uma tarefa tão laboriosa, de todos os instantes, dizem os instrutores espirituais, que podem eles influenciar nossas almas, estando às vezes a milhões de quilômetros de distância, porquanto para eles o espaço não existe, e mesmo vivendo em outro mundo, conseguem conservar sua ligação conosco. Cada anjo da guarda, cada espírito protetor, tem, pois, o seu protegido, e vela por ele, como um pai vela pelo filho, sentindo-se feliz quando vê no bom caminho, ou triste quando seus conselhos são desprezados. Ele nunca mandou no protegido,
ele se mantém ali ao lado, mesmo nas situações mais complexas, ele está sempre ali ao lado. E sempre que for lhe solicitado uma ajuda, um amparo, ele, um grande prazer, vai estar ali para ajudar. Esse espírito jamais, um exemplo muito típico, né, que eu poderia dizer, eles aconselham, mas eles de maneira nenhuma interferem na sua escolha, no seu livre-arbítrio. E mesmo que você os despreze literalmente e siga o caminho contrário e quebre a cara, se você chamar eles, eles jamais vão virar para você: eu te disse, não, não, pelo amor de Deus, tá? Ele vai estar sempre ali, pronto para o soerguimento. Novamente, vai te aconselhar, vai te trazer um bom pensamento, procurando livrar você daquele problema em que você mesmo se colocou, auxiliando-lhe, amparando, dando bons conselhos, conduzindo no caminho do bem, dando forças, trazendo bom ânimo, para que você continue. Isso é a função de um espírito protetor. Mas a pergunta é sobre mentor, né? Quanto ao termo mentor espiritual. Bom, mentor é porque ele é no singular mesmo, tá, gente? Às vezes a gente tem uma mania meio tosca, né? De usar ele no plural, mas na verdade ele é singular. E a gente vai entender por que ele é um singular, né? Lembremos que o vocábulo mentor designa a pessoa que, pela sua sabedoria ou experiência, ajuda a outra, como guia ou conselheiro. Sua própria definição, que você encontra no próprio, essa definição de dicionário Aurélio, tá, gente? Pessoa que, pela sua sabedoria ou experiência, ajuda a outra, como guia ou conselheiro. Nesse sentido, o termo se aplicaria de um modo geral aos guias da humanidade, não ligados especificamente a essa ou aquela pessoa, mas sim a determinada tarefa. Para cada tarefa, temos um mentor. Algo que vemos com frequência nos relatos feitos por André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, em se referindo aos trabalhos realizados pelos benfeitores espirituais. O termo mentor espiritual, normalmente é quando se designa aquele espírito que ajuda, né, aquele que tem mais experiência, mais sabedoria, e ele é no lado espiritual. Aqui na matéria nós temos a mesma coisa, mas aqui a gente usa uma palavrinha um pouquinho diferente de mentor. A palavra que a gente utiliza para essa pessoa que tem um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de experiência, e que guia os trabalhos, e que leva os trabalhos, e que coordena os trabalhos, é o dirigente. Dirigente e mentor. Voltemos, então, ao capítulo 5, a civilização das correntes mentais. Nesse capítulo, André Luiz e Aulus nos esclarecem esse assunto. Inclusive, o próprio Aulus é quem coloca a palavra mentor. Essa palavra aparece tanto no capítulo 5 como no capítulo 16. E não só nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, mas em muitas outras obras em que você tem um responsável por um determinado trabalho. Normalmente esse responsável, ele leva o nome de mentor. Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 5, apresentação do espírito responsável, mentor do trabalho. Quem era, vocês lembram? Faltavam apenas 2 minutos para as 20 horas, quando o dirigente espiritual, o mentor do trabalho, mais responsável, o que está entre parênteses é que eu coloquei, para ajudar a entender o que é que está aparecendo, tá? Deu a entrada no pequeno recinto, nosso orientador articulou a apresentação. O irmão Clementino, lembram dele? Tanto na primeira visita a esse grupo, quanto na segunda visita, ele era o mentor espiritual, mentor do trabalho, abraçou-nos acolhedor. A casa pertencia-nos, a todos explicou sorridente. Estivéssemos, pois, à vontade na tarefa de que nos achávamos investidos. André, a essa altura, diversas entidades do nosso plano, e aí entra o resto, que a gente viu lá no Livro dos Espíritos, espíritos da equipe de trabalho, associados aos espíritos familiares e simpáticos de cada um dos servidores, de cada um dos médios que trabalham. Colocam-se junto dos médios que estariam de serviço. Clementino, o mentor espiritual, avançou em direção a Raul Silva, dirigente encarnado, seria praticamente um mentor encarnado. As duas palavras, elas são, de certa maneira, similares. São aqueles que, por mais experiência, conduzem um determinado trabalho.
perto de quem se postou em muda reflexão. Isso segue, tem um monte de slides, eu peguei aquilo que era principal. Nesse instante, o irmão Clementino, mentor, pousou a destra, a mão direita, na fronte do amigo que comandava a assembleia, Raul Silva, dirigente, mostrando-se nos quase obscuro, com pouca luminosidade, ou seja, o Raul Silva num padrão vibratório normal de um de nós aqui encarnados, né? O benfeitor espiritual, que ora nos dirige, Clementino, mentor, a figura assim, mais pesado, porque amorteceu o elevado tom vibratório em que respirava habitualmente. A gente viu isso lá na Libertação, com o Gúbio, André e Eloy, quando eles foram naquela região que é chamada de trevas. Eles precisaram adensar o perispírito para poder se tornarem visíveis, descendo a posição de Raul, dirigente, tanto quanto lhe era possível, para benefício do trabalho começante, ou seja, se adensou para que ele pudesse se aproximar e pudesse ali estabelecer uma ligação mental. Influencia Clementino mentor agora a vida cerebral do condutor da casa, dirigente, Raul Silva. A maneira de musicista emérito, manobrando respeitoso um violino de alto valor, do qual conhece a firmeza e a harmonia. A ideia da imagem mostra exatamente como o mentor age sobre o dirigente. Esse tipo de conexão, gente, é imprescindível. Eu não consigo, vou falar por mim, tá? Nas segundas-feiras, a gente tem um trabalho de desobsessão à distância, e eu não consigo iniciar o trabalho sem antes, numa oração sincera e de coração ali, presencial, inteiro naquele trabalho, procurar uma ligação com o mentor do trabalho. O nosso mentor de segunda-feira é o irmão Batuíra. Não que eu feche uma conexão com o Batuíra, com o mentor da equipe. Muitas vezes esse mentor, ele tem ali no comando do grupo, daqueles que pertencem ao grupo, que trabalham com o irmão Batuíra, ele tem alguns responsáveis, e muitas vezes ele deixa um responsável, e esse responsável é como se eu estivesse, da mesma maneira, fechando uma corrente mental com o irmão Batuíra, porque esse responsável, ele está em ligação direta com o irmão Batuíra. Então, essa ligação, ela é imprescindível, porque é a partir dessa ligação que eu recebo as inspirações para ter vamos dizer, uma desenvoltura frente àquilo que vai sendo apresentado através do médium, tudo aquilo que o nosso irmão espiritual está passando, nosso irmão que está se manifestando pelo médium, está ali passando, ele me passa informações e a partir daquilo que eu recebo de inspiração e do meu próprio, daquilo que é meu mesmo, essa associação me ajuda, me faculta a ter uma desenvoltura melhor e encontrar soluções adequadas para cada um dos casos. Então, essa ligação ela é muito importante com o mentor do trabalho. É muito importante saber quem é o mentor do trabalho. Eu desconheço uma realização de um trabalho sério em que você não saiba quem é o mentor do trabalho. Ali no CETRELV, todos os trabalhos têm o seu mentor, e eles são conhecidos. Então, o dirigente, ele sabe de antemão quem é o mentor daquele trabalho, e ele deve, imagino eu, falando por mim, né? Eu não posso responder pelos demais, mas ele fecha sempre essa oração, essa sintonia com esse mentor espiritual, a fim de realmente receber dele as inspirações necessárias para o trabalho da noite. Não tem como realizar de outra maneira, eu desconheço, mas a gente não sabe. Notemos que a cabeça do venerável Clementino, mentor, né, passou a emitir raios fulgurantes, ao mesmo tempo que o cérebro de Silva, dirigente encarnado, sobre os dedos do benfeitor Clementino, se nimbava de luminosidade intensa, embora diversa. Há uma ação de um com o outro, a fim de estabelecer uma sintonia, de melhorar o padrão vibratório, e ali conseguir estabelecer realmente vamos dizer, essa ligação mental, né, forte, para receber realmente essa inspiração, essa intuição do trabalho, do andamento do trabalho. E aí a palavra, né, a palavra que tantos vocês queriam na pergunta, né, e aí falada por Aulus, né, o mentor desencarnado, tá? Então, esta palavra, como eu falei, mentor no singular, ela aparece tanto no capítulo 5, que está apresentando o Clementino,
como lá no capítulo 16, quando está apresentando o mentor que trabalha com Ambrosina. Lembram que Ambrosina é uma médium que tinha um mandato mediúnico? E que tinha um mentor que, segundo Aulus, vou usar as palavras que estão lá, era o mais categorizado dentre os espíritos que trabalhavam dentro daquela sessão. Ele é o mentor daquele trabalho. Da mesma maneira, quando nós temos ali Francisco Cândido Xavier, e temos o mentor dele, que é o nosso irmão Emmanuel. Então, o mentor é essa figura mais categorizada que conduz o trabalho, como aqui na Terra nós temos ali o dirigente, que teoricamente deveria ser aquela pessoa mais categorizada dentro do grupo e que conduz o trabalho aqui enquanto encarnado, né? Então, o mentor desencarnado levantou a voz comovente, suplicando a bênção divina com expressões que nos eram familiares. Expressões essas que Silva, o dirigente encarnado, transmitiu igualmente em alta voz, imprimindo-lhe diminutas variações. Excelente sintonia com pouca expressão anímica. É o que se espera, né? Nessa ligação inicial, porque sem essa ligação, sem essa sintonia, fica muito difícil você receber as inspirações que vêm do alto, para que você possa conduzir o trabalho e possa também conduzir as conversas que ali vão ser travadas no intuito de libertar, no intuito de trazer palavras confortadoras, soerguer, né, aquele irmão que se encontra ali passando por dificuldades, né? Com a emotividade que nos invadia a todos, brando silêncio se interpôs durante rápidos minutos. Fios de luz brilhante ligavam, e aí o restante, né, gente? Faltou falar do restante, né? Fios de luz brilhante ligavam os componentes da mesa, dando-nos a perceber que a prece os reunia mais fortemente em si. Terminada a oração, acerquei-me de Silva. Percebam que há ali os outros espíritos que trabalham conosco, que são ali os nossos guias, que são ali os espíritos simpáticos, familiares, e que fazem parte do conjunto da estrutura que está ligado ao mentor do trabalho. O mentor do trabalho não trabalha sozinho, como também o dirigente do trabalho, esse material aqui, não trabalha sozinho, ele trabalha com uma equipe. Então, a mesma equipe que tem aqui, existe uma equipe do outro lado. Existe o mentor e uma equipe de trabalhadores. Essa equipe de trabalhadores, que são esses membros, esses componentes, são muitas vezes espíritos simpáticos àquele trabalho, espíritos que estão ligados àquela atividade da casa, e muitos de nós trazem espíritos simpáticos e familiares que nos acompanham nesse tipo de trabalho e que vão ali também no intuito de ajudar, de praticar a caridade, de praticar o amor ao próximo. Todo isso é um trabalho, né? Nosso orientador, atento aos objetivos da nossa permanência na casa, chamou-me a novas observações. E com isso eu vou terminar. Reparam na comunhão entre Clementino e Silva no momento da prece? Eu já chamei atenção para isso, né? E ante a nossa expectação de aprendizagem, continuou. Vimos aqui o fenômeno de perfeita assimilação de correntes mentais, que preside habitualmente a quase todos os fatos mediúnicos. Óbvio, se não há uma assimilação de correntes mentais, normalmente o processo mediúnico ele é carregado de animismo. Quando há essa assimilação de correntes mentais, o processo anímico ele é bem menor, muito menor. Então, por isso, essa assimilação, por isso, essa sintonia com o mentor e com os espíritos comunicantes é muito importante para que realmente o trabalho possa ali ter o resultado que se espera. Com isso, eu respondo a pergunta, né? E agora a gente vai passar para os estudos da noite de hoje. Antes de iniciar os estudos da noite de hoje, enquanto eu abro aqui o PowerPoint, alguém gostaria de colocar alguma coisa sobre essa primeira parte? Ficou alguma dúvida? Oi. Alô? Pode falar. Eu estou fazendo alterações aqui para poder abrir os... Pode falar. Sobre essa questão do mentor, uma pena que eu perdi as outras duas aulas, mas tudo bem, isso vem a calhar. A gente faz as aulas práticas todo sábado e desde o início a gente tem lá a presença de eu não digo que é um mentor, né?
porque ele não faz nenhum tipo de intervenção, ele só acompanha os trabalhos e coordena os alunos do plano espiritual, né? E, às vezes, ele fala alguma coisa, ele vem falar alguma coisa, mas é raro, muito raro, que ele se manifeste. Ele só se manifesta quando o assunto é polêmico e não chega onde deveria chegar. Aí Sim, ele vem e faz a manifestação dele, faz a correção dele. Mas a gente tem um mentor lá na casa, que é um mentor geral, né? E ele já compareceu às nossas aulas para falar sobre as diretrizes do ensino, né? Que estão sendo administradas e tudo mais. E ele é o primeiro, é o espírito, inclusive, que dá nome à casa, né? sim. Dá nome à casa. E ele apareceu a primeira vez, né? Foi esse ano aqui que eu nunca tinha nem ouvido falar, né? E ele aparece e depois de ter dado uma mensagem, ele fala, eu sou fulano de tal, né? Aí na hora eu não me apercebi disso. O pessoal que veio comentar comigo, vem cá, você sabe quem que falou aí? Eu falei, não, eu não sei, porque a gente está mediunizado, a gente não presta atenção em tudo, a gente perde muito detalhe, né? Falei, mas é bom que vocês comentem, porque eu realmente, 3 minutos depois, já não lembro mais nada. Vai passando, a gente vai esquecendo. Quanto mais tempo passar, mais a gente esquece. Falei, a única dificuldade que eu tenho é que demora um pouquinho para voltar ao meu ritmo normal. Isso aí demora. Eu fico ainda magnetizado, ainda por um bom tempo, sabe? Mas não com as lembranças do que foi falado. E é isso que eu sempre tive uma preocupação enorme com essa questão aí. Porque você que está transmitindo, você acaba perdendo, né? Eu sei que não perde, que isso fica na nossa consciência, guardado, né? E mais tarde isso vem através de manifestações mentais, você vai entendendo o que aconteceu ali. Mas demora um pouco o processo, né? Agora, Sim. essa questão do mentor que você falou, foi boa, foi bom porque foi a única vez que eu percebi que veio mesmo alguém assim com esse papel, que o diretor de classe ele está sempre ali. Eu estou Sim. sentado na mesa ali, a mesa junto com os outros médiuns, e eu estou vendo ele lá no canto, está de pé lá, está sempre lá. Então, às vezes ele está corrigindo algum aluno, ou auxiliando no contato dos espíritos com os alunos, ele está ali coordenando as tarefas, né, do pessoal do plano espiritual para poder fazer as comunicações, né? Às vezes ele vem próximo da mesa, orientar algum espírito que chegou no pessoal ali da mesa e tudo mais. Então, eu tinha essa ideia de que esse seria o mentor, o diretor de classe, mas não é. É o mentor, na realidade, é aquele que é responsável por tudo ali, né? E eu falei, poxa, primeira vez. Aí vieram me falar isso aí, eu falei, olha, não lembro. Aí falou, não, você foi falado o nome da pessoa, Antônio Pereira de Souza. Aí eu falei, ah, bom, Antônio Pereira de Souza é o nome do núcleo, né? Se Aí, aqui na Terra, se aqui na Terra nós temos em cada trabalho um dirigente, seria algo de se imaginar que no mundo espiritual, no plano espiritual, você também tivesse ali um dirigente para um determinado trabalho. E é como, isso mas que como o guias, Melo, né? isso que o Melo sempre pontuou para nós, né? E a Ana também pontua, né? Porque ela é a dirigente, vamos dizer assim, maior, né, do grupo, né? Porque ela é vamos dizer assim, a diretora de assuntos espirituais. Então, aqui na Terra, no CETRAL, ela, vamos dizer assim, ela é a dirigente geral, que é o que você citou. E depois tem os dirigentes dos trabalhos. No mundo espiritual, no CETRELV, nós temos um dirigente principal e para cada trabalho nós temos ali um mentor principal, desculpa, né? E um mentor para cada trabalho. Por exemplo, o Certo. trabalho que eu realizo de segunda-feira é o Batuíra. O trabalho de estudos que a gente realiza quarta-feira é Francisco de Assis. O trabalho de palestras que é realizado ao sábado é o Carlos Travassos. Ou seja, para cada trabalho, nós sabemos quem é o mentor daquele trabalho.
Agora, não implica dizer que ele ali precisa estar. Como eu disse, esses espíritos, eles podem estar a milhares de quilômetros de distância, mas se ali não estando presente, eles conseguem acompanhar tudo que está se passando e podem influenciar, podem nos ajudar, podem nos inspirar, mesmo a muitos quilômetros de distância. Para eles, o espaço não tem sentido nenhum, né? Porque ele é um espírito que já compreende o tempo, né? E que consegue, dessa maneira, ficar quase que de uma maneira atemporal. Ou seja, para nós parece ser uma aberração que eu vou falar, né? Estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Para quem Mas vive no tempo, isso é impossível. Mas para quem está fora do tempo, isso isso aí é é normal. possível. Já foi comprovado cientificamente, já. Então, a questão é a seguinte, nós temos, cada grupo, um mentor, né, lá na casa. Nosso grupo de cura é o Dr. Carlos Chagas, e ele já se manifestou algumas vezes já, né, durante os trabalhos ali, e explicando algumas coisas que estavam sendo feitas, né, e dando detalhes, inclusive, de equipamentos que ele estava usando. Então, essas coisas a gente sabe que tem. É que nem todo trabalhador que está sentado ali está consciente disso, tá? Sim, Mas a gente está vendo as coisas acontecerem, né? E por isso que eu achei importante essa pergunta e trazer essa luz dessa pergunta, porque é importante para todos os trabalhadores terem essa noção. Olha, o mundo espiritual é tão quanto organizado quanto o mundo material. Você tem sim, um dirigente, lá você tem um mentor. Existe uma equipe de trabalho, de médiuns, lá também existe uma equipe de trabalho de espíritos que vão acompanhar cada um dos médiuns e que estão ligados a um mentor e aqui estão ligadas ao dirigente. Quer dizer, é tudo muito bem organizado. E existe nome para tudo isso. E que a gente às vezes faz uma bagunça. A gente fala, mentores, não são no plural, é um mentor. E muitos espíritos, guias está no plural, sim. São um monte de guias, são um monte de espíritos simpáticos, um monte de espíritos familiares, um monte de forma de dizer, né? São diversos, vamos dizer assim, tirar essa palavra, que é uma palavra meio feia, né? Diversos espíritos que nos acompanham. ok. Algo mais, gente? Podemos abrir para continuar o nosso capítulo lá? Vamos então continuar, senão a gente não termina. E eu queria agradecer quem fez a pergunta. Muito obrigado. A pergunta realmente foi muito boa e nos leva a uma reflexão que é importante. E que possivelmente, como eu falei, falha minha, né? Na hora não me aprofundei, deixei rolar. Então, que bom que apareceu a pergunta, porque aí falei, poxa vida, eu já trabalhei com ela quando eu recebi a pergunta, na hora, eu falei, pô, mas eu já trabalhei com isso lá no capítulo 5 e no capítulo 16. Possivelmente, eu não me fiz entender. Então, eu vou agora colocar os parênteses em todos os lugares para ficar um pouco mais fácil de entender como é que funciona, é a mesma ordem daqui, é a ordem de lá. Anotações em serviço, nós paramos bem lá para frente, deixa eu dar uma corridinha, para nós chegarmos exatamente aonde nós paramos, né? Nós paramos exatamente nesse slide, que era o slide do salto. Esse salto só depende de você. Na semana passada, a gente comentou que existia uma diferença entre espiritismo e espiritualismo. Dentro das perguntas, novamente, alguém ficou com dúvida, isso no YouTube, né? Quem assistiu no YouTube colocou lá, olha, não ficou muito claro, né? Então, eu vou ler apenas um texto rápido que define o que é o espiritismo e o que é o espiritualismo, né? Porque parte dessas perguntas, duas perguntas, André Luiz as coloca como espiritualismo, porque acontece isso, e isso é uma condição tão sincrética, tão contrária à doutrina espírita, que quem faz esse tipo de trabalho é como se estivesse fazendo espiritismo à moda da casa, porque é muito contrário àquilo que foi ali codificado por Allan Kardec. O que é o espiritismo? Resumidamente, né? Allan Kardec, cujo nome verdadeiro todo mundo sabe, né, que é Hippolyte Léon Denis Rivail, foi o educador francês que sistematizou os princípios e os fundamentos da doutrina espírita no século XIX.
Ele realizou pesquisas e estudos minuciosos sobre os fenômenos mediúnicos, comunicando-se com os espíritos através dos médiuns que trabalharam com ele, a fim de obter informações sobre a natureza e a vida espiritual. Kardec publicou uma série de obras, 5 principais, todo mundo sabe quem são, né? Que apresentam os princípios básicos do Espiritismo, incluindo conceitos como a existência de Deus. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Que é Deus, né? Incluindo a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a mediunidade, a evolução espiritual, entre muitas outras. Mas, então, o que difere o espiritismo do espiritualismo? Aí é que é a diferença, né? A doutrina espírita é considerada uma doutrina espiritualista. Sim, com certeza. Assim como muitas outras filosofias e religiões que enfatizam a existência e a influência dos espíritos nas entidades espirituais. No entanto, o espiritismo se distingue das outras doutrinas espiritualistas por suas características específicas. É codificada, né? Uma das principais características do espiritismo é a sua base no estudo científico e racional dos fenômenos espirituais. Allan Kardec procurou estabelecer os princípios do espiritismo através de pesquisas metódicas e questionamentos rigorosos, buscando compreensão lógica e coerente dos fenômenos mediúnicos e das mensagens transmitidas pelos espíritos. Todo mundo lembra sobre isso, nós já estudamos sobre isso, o controle universal da doutrina espírita, também chamado de CUD, né? Ele tem normalmente o pessoal abrevia, né? CUD, é o controle universal da doutrina espírita. Isso Kardec utilizou em todo o processo, toda a codificação, ela segue esse controle universal. Ele enfatizou a importância da observação, da análise crítica, da experimentação, da investigação dos fenômenos espirituais. Além disso, conjunção adversativa, o espiritismo também possui uma ênfase particular na moralidade e na evolução espiritual. A doutrina espírita ensina que os indivíduos estão em constante progresso espiritual através de múltiplas reencarnações, e que devem buscar aperfeiçoar-se moralmente, cultivando virtudes como humildade, resignação, mansuetude, paz, perdão, indulgência, misericórdia, compaixão, justiça, amor e caridade. As 10 que estão lá no livro 3º do Livro dos Espíritos. O Espiritismo procura conciliar os aspectos espirituais e morais da existência humana, enfatizando a importância do livre-arbítrio e da responsabilidade pessoal nas ações e nas consequências. Embora o Espiritismo compartilhe algumas semelhanças com outras doutrinas espiritualistas, suas características distintivas e sua abordagem científica o diferenciam e o torna uma filosofia única. Então, realmente, existe diferença entre espiritismo e espiritualismo? Sim. Tá? Então, o espiritualismo, a gente até na última live, a gente colocou que é como se fosse tudo aquilo misturado num balaio de gato. E realmente é isso mesmo, né? Então, a doutrina espírita, por possuir a codificação, por possuir todo o controle universal do ensino dos espíritos, por ter ali todos os critérios, né, que formam uma doutrina que é filosofia, religião e ciência, ela tem esse aspecto, ela deve ser praticada, como Joana de Ângeles nos diz, né, santamente, religiosamente, na sua pureza cristalina. É o que se espera, né, do espírita, né? Então, existe essa diferença. Mas isso apenas para constar, né? Porque já que houve a pergunta, eu acho importante constar, né? Há companheiros no espiritualismo, ou seja, olha aí, nós estamos falando de uma consequência aí de não observância daquilo que é codificado dentro da doutrina espírita, que não suportam qualquer manifestação primitivista no terreno mediúnico. Se o médium não lhe corresponde às exigências, revelando-se em acanhado círculo de compreensão ou competência, afastam-se dele agastadiços, irritados, categorizando por fraude ou mistificação valiosas expressões da fenomenologia. A pergunta é a seguinte: olha, no centro nós temos alguns médiuns que
quando ali dão uma passividade, uma palavra que a gente utiliza muito dentro do ambiente onde você tem médios de psicofonia. E esses médios, quando se manifestam, eles trazem, às vezes, muitas expressões fortes, principalmente de sentimentos. Choram, riem, às vezes aumentam a voz, o tom da voz, e expressam ali descontentamento, e muitas vezes até trazem alguma transfiguração no próprio aparelho mediúnico. O médium sente dor, o médium sente agonia, ele pode ali expressar no seu aparelho o sentimento em que o espírito passa naquele momento. Muitas vezes, nós encontramos, né, aqueles indivíduos que, quando veem esse tipo de manifestação, às vezes acham que é um teatro, que aquilo é uma hipocrisia. A palavra hipocrisia, né, que vem do grego, né, que é utilizada principalmente por Jesus, né, no Evangelho, quando ele chama os fariseus de hipócritas, né, a gente precisa lembrar que esse hipocrisia, hipócritas, ele vem do grego, né, no sentido grego, ela tem o sentido de alguém que veste uma máscara, alguém que faz um teatro, mas não é isso. Um médium, realmente, quando ele, principalmente se ele é inconsciente ou semiconsciente, muitas vezes ele expressa na manifestação aquilo que o espírito está passando. Ele pode chorar, muitas vezes ele chora absurdamente, ele pode rir, ele pode ter uma expressão mais forte de palavra, colocar uma palavra mais alta, mais expressiva, o que, de certa maneira, gente, é natural. Porque se você tirar todas essas expressões, você transforma o médium num robozinho. E o trabalho, ele perde praticamente o seu sentido. Ele perde ali a sua estrutura. Até o próprio esclarecedor, o doutrinador, ele perde ali as características que são importantes para ele, da sensibilidade, daquilo que o irmão está sentindo. Porque essa sensibilidade, muitas vezes, é um ponto importante no atendimento do irmão que está se manifestando. Então, a pergunta é exatamente nesse sentido. Os médios deveriam ser que nem tudo robozinho, do tipo assim, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, né? O sujeito que está ali, o doutrinador se aproxima, né? Boa noite, ele fala, tem um espírito aqui do meu lado. Ele está dizendo que ele está sentindo, que ele está muito triste, que ele está passando por muita agonia. Vocês perceberam? Fica uma coisa, parece sem sentido. Parece que não há ali vamos dizer assim, uma vivência, né? Uma plenitude do trabalho. Falta plenitude, falta vivência, falta tudo, né? Há muitas palestras do nosso irmão Divaldo Pereira Franco que ele nos chama muita atenção a esse tipo de trabalho, em que ele tem visto muitos centros, e isso em apoio, inclusive, ao que o André Luiz está perguntando, e o Divaldo fala isso, que ele tem em alguns centros visto educação mediúnica ou desenvolvimento mediúnico sendo realizado de maneira que transforma o médium como se fosse um robozinho, que o médium perde a condição de expressar o sentimento e trazer a verdade daquilo que está se passando, para que aquilo possa ser melhor compreendido e melhor tratado. Então, não é só o André Luiz que está chamando a atenção disso. Procurem assistir algumas palestras do Divaldo, principalmente aquelas que são tipo pinga-fogo, que fazem perguntas para ele. Atualmente tem bastante desse tipo, e em que perguntam para ele a respeito disso, e ele chama a atenção exatamente aqui o que André Luiz está colocando para o Aulus e ao que o Aulus vai nos dizer. Então, vamos ver o que o Aulus diz, né? Aulus sorriu e comentou: serão esses provavelmente os campeões do menor esforço. Ignoram que o sábio não dispensou a alfabetização no começo da existência, e, de certo, amaldiçoam a criancinha que não sabia ler. De certa maneira, ele está dizendo, olha, tudo isso, com o passar do tempo, vai se tornando mais controlado, as expressões vão continuar existindo, mas em alguns momentos a gente vê, principalmente nos médiuns que são inconscientes ou semiconscientes, quando iniciam o trabalho, eles são muito verdadeiros, eles são muito ali, trazem um sentimento muito exacerbado.
Mas tudo isso, com o passar do tempo e com o estudo e a disciplina no estudo, isso vai sendo controlado, vai sendo ali, hábitos vão sendo adquiridos, esses hábitos vão sendo melhor compreendidos e melhor colocados em prática. É como ele dispensasse a alfabetização no começo da existência, ou seja, percebem que há aqui um problema está ligado principalmente ao desenvolvimento, à educação mediúnica, feita de maneira harmoniosa, trazendo ali oportunidades de equilíbrio do trabalho, equilíbrio do trabalho. Semelhante amigos, André, esqueceram o socorro que receberam na escola primária e solicitando facilidades à maneira de viciados em morfina que reclamam entorpecentes. Viciam-se em atitudes deploráveis à frente da vida, de vez que tudo exigem para si, desrespeitando a obrigação de ajudar aos que se encontram na retaguarda. Ou seja, deixam e esquecem que já um dia é falta de indulgência, né? Falta plena de indulgência. Esquecem que já passaram por isso e que se hoje compreendem, por que não ajudar aqueles que estão ali na retaguarda? Há quem diga que o espiritismo, outra pergunta, e percebam que agora a palavra espiritualismo vai sumir. Daqui para frente é espiritismo. Nós agora estamos dentro da doutrina espírita. E ele vai mostrar que dentro mesmo dessas que estão dentro da doutrina espírita, há alguns desequilíbrios, há alguns problemas dentro da casa, principalmente. Vamos lá. Há quem diga que o espiritismo age erradamente abrigando os desequilibrados e os enfermos. Por quê? E com isso oferece a impressão de uma doutrina que, à força de ombrear com a loucura para socorrê-la, vai convertendo seus templos de oração em vastos refúgios de alienados mentais. Olha, é uma coisa assim, medonha, né? Mas acontece, né? A resposta não poderia ser diferente, né? Simples disparate dos que desertam do serviço ao próximo. Eu vou abrir isso daí, tá? Isso é uma síntese, tá? Simples disparate dos que desertam do serviço ao próximo. Ele faz uma abertura, mas eu vou abrir um pouco mais. A medicina não sofre qualquer diminuição por prestar auxílio aos enfermos. Honrada pelos hospitais em que atua, engrandece-se à medida que se agiganta na obra assistencial dos doentes. O Espiritismo não pode responsabilizar-se pelos desequilíbrios que lhe pedem amparo. Isso não é culpa do Espiritismo. Tanto quanto não podemos imputar ao médico a autoria dos males que lhe requisitam intervenção. Os males são próprios dos problemas, né, que ocorreram e que levaram a essas circunstâncias. E da mesma coisa, o Espiritismo, ele não pode se responsabilizar pelos desequilíbrios, mas ele pode ajudar, ele pode comparar, e é isso que ele faz, né? Disparate, simples disparate, que desertam do serviço ao próximo. Vamos abrir isso um pouco, né? Vamos trazer, porque isso é uma síntese, né? Vamos fazer uma análise desse parágrafo. Vamos analisar o parágrafo. A frase simples disparate dos que desertam do serviço ao próximo pode ser interpretada, ou seja, eu tenho uma síntese, eu estou fazendo uma análise, tá? Análise sintática de frase. Pode ser interpretada por uma abordagem do benfeitor àqueles que evitam ou abandonam a responsabilidade de ajudar os outros e contribuir para a sociedade. Simples assim. O termo simples disparate sugere que essa atitude é trivial, tola e sem sentido, enquanto desertar do serviço ao próximo indica que essa pessoa está faltando com sua obrigação de ajudar os outros. Análise sintática. O serviço ao próximo pode assumir muitas formas diferentes, desde voluntariado, em uma organização de caridade. Eu tomei o cuidado aqui de não fechar isso na doutrina espírita, porque qualquer organização pode fazer isso, até ações simples e cotidianas, como ajudar um vizinho idoso ou doar para uma causa. Por isso eu deixei isso bem aberto, porque qualquer religião que trabalhe na prática do bem e da prática da caridade pode fazer essa prática. Isso é aberto a todo mundo. Quando as pessoas abandonam essa responsabilidade, e por isso está bem aberto, elas podem estar perdendo a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém e contribuir para o bem-estar da comunidade como um todo. Percebam que eu deixei uma resposta bastante aberta.
A frase sugere que aqueles que desertam do serviço ao próximo podem estar agindo de forma egoísta. Podem, não estão, né? Colocando os seus próprios interesses acima dos interesses dos outros e da sociedade em geral. Elas podem estar perdendo a oportunidade de experimentar a satisfação da realização que vem com a ajuda dos outros. Essa satisfação só quem faz e presta ajuda ao próximo é que consegue sentir. A essa palavra maravilhosa se dá o nome de gratidão. E a contribuição para a comunidade. A gratidão é contagiante, gente. Só quem pratica a caridade e sente isso no coração é que pode avaliar o quão é importante e profundo é esse sentimento. Texto sem referência bibliográfica trata de uma reflexão própria, porque é uma análise sintática da frase utilizada pelo nosso irmão Aulus. É apenas uma análise sintática, tá, gente? Não tem nada de específico aí, apenas abrir um pouco mais. Retornando, né? Para a gente retornar, vamos voltar 2 slides para trás, só para a gente não perder o fio da meada, né? O serviço ao próximo pode assumir muitas formas diferentes, desde voluntariado. Daí que eu criei aquilo, tá? Em uma organização de caridade, deixei aberto, porque aqui está aberto, e até ações simples e cotidianas, como ajudar um vizinho idoso e doar por uma causa. Por isso que eu deixei tudo aquilo aberto. Da mesma maneira como agiu o Aulus, eu agi de maneira igual, né? Voltando, né? Retornando. Aliás, né? Continuando aquilo, né? Temos nele o benfeitor da mediunidade torturada e da mente doentia. Não temos o benfeitor na casa espírita para cuidar da mediunidade torturada. Nós tivemos aqui inúmeros casos de mediunidade torturada. Aonde se ajuda um médium torturado? É na casa espírita, né, gente? Proporcionando-lhes o bálsamo e o esclarecimento indispensáveis ao reajuste. É lá que vai ter esse bálsamo e esse esclarecimento. É muito fácil inventar teorias que nos dispensem do dever de servir. É muito difícil aplicar os princípios superiores que empossamos. Muito difícil, né? Utilizando-nos para isso de nossa cabeça e de nossas próprias mãos, né? A gente quer que tudo caia do céu, infelizmente. Ele foi muito, Raul aqui foi muito, vamos dizer assim, belo nas palavras, né? Ele poderia falar, vocês querem que tudo caia do céu? É difícil, tá, gente? Precisa realmente se esforçar um pouquinho, né? Usar as mãos e a cabeça, usar o pensamento e a atitude, fazer, né? Não só falar, mas também fazer. Se a recuperação do mundo e de nós mesmos estivesse circunscrita, limitada, além das palavras, o Cristo, que nos constitui o padrão de todos os dias, não precisaria ter vindo ao encontro dos necessitados na Terra. Ele não precisaria ter vindo trazer o exemplo, não precisaria ter vindo aqui à Terra. E aqui é uma coisa interessante, né? Quando a gente fala, né, que o Cristo esteve aqui entre nós, né? E é uma coisa que a gente só encontra isso no mundo aqui encarnado, né? É algo que a gente pode refletir, porque é aqui na Terra que nós temos realmente o contato daqueles que estão mais à frente com aqueles que estão na retaguarda. Aqui, mundo de provas e expiações, nós temos espíritos que estão ali chegando agora do mundo primitivo, ingressando em provas e expiações, e nós já tivemos aqui um espírito crístico, que foi Jesus Cristo. E nós temos e tivemos, e a todo momento estamos tendo, a visita de espíritos do tipo Francisco de Assis, João Evangelista, Daniel, profeta Daniel, são as 3 encarnações que nós conhecemos dele. Tivemos aqui Emmanuel, que já foi Públio Lentulus, que já foi o escravo Nestório, que já foi padre, já teve diversas passagens aqui entre nós. Nós tivemos diversos espíritos, um livro que a gente lembra, por exemplo, a nossa irmã que veio fazer aqui um resgate de um irmão que também estava aqui, que é Na verdade, vamos encurtar. Nós tivemos já diversos espíritos de diversas ordens, né? E que encarnam aqui entre nós. E é interessante a gente imaginar que aqui na Terra a gente tem essa possibilidade verdadeira, né? De estar com esses irmãos que estão um pouco mais adiante de nós e que procuram nos auxiliar, que estamos ali na retaguarda. No mundo espiritual isso é bem diferente, né, gente? Quem está, por exemplo,
numa situação mais elevada, quem está, por exemplo, no meu caso do André Luiz, que está em nosso lar, ele pode descer no umbral, ele pode descer nas trevas, mas ele tem grandes dificuldades, e só mesmo em desdobramento, ele consegue ir onde a mãe dele está. E acima disso, está interditado ainda para ele. Então percebem que no mundo espiritual você vai estar sempre em sintonia, vivendo com aqueles que estão num padrão espiritual próximo de você. Se você estiver numa cidade espiritual, você pode ter ali alguns irmãos que fizeram esse rebaixamento vibratório, que vão estar ali te auxiliando, mas eles vêm até onde você está. Você não tem condições de ir até onde eles estão. Agora, aqui na Terra, não, gente. Aqui na Terra, nós estamos todos juntos. Nós estamos todos encarnados no planeta Terra. E mesmo um Jesus Cristo, governador espiritual do orbe, ele teve com a gente. E ele teve contato com irmãos que estavam iniciando o mundo de provas e expiações e que estavam em melhores condições. E que todos ali juntos trabalharam. E ele nos auxiliou. Ele foi exemplo. Ele trouxe o evangelho, o código moral de conduta do ser humano. Percebem que quão é importante a encarnação? É um momento em que nós temos ali condições de estar ali com irmãos que já deram um passo a mais e que podem ali influenciar diretamente, trabalhar diretamente com o seu exemplo, com a sua vivência do evangelho. Isso é fantástico, né? Eu não sei se o pessoal já tinha um dia pensado nessa ideia, né? Mas o mundo espiritual é bem diferente. É bem diferente. Aqui está tudo junto e misturado. Lá não. Lá, quem está bem lá na frente, ele vem em auxílio, mas você não tem como ir até lá. Você está interditado, não tem como você chegar até lá. Então, quem está em trevas, não consegue sair de trevas, nem às vezes para ir para o umbral, né? Que dirá para uma cidade espiritual. Tudo depende muito de uma, vamos dizer, de uma melhoria do padrão vibratório. Isso é muito comum no mundo espiritual. E aqui não, aqui está todo mundo junto. Isso é interessante, né? Fechar esse parênteses e vamos voltar para os nossos estudos, mas é algo para se refletir, algo que vale a pena a gente pensar nisso, né? Bastaria que enviasse proclamações angélicas à humanidade sem padecer de perto a incompreensão e os problemas. Só que não teria exemplo nenhum, né? Ficaria apenas no blá, 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 né? Felizmente, né? Opa, que bom, né? Porém, os espiritualistas conscientes e sensatos estão aprendendo que o nosso escopo, nosso objetivo, é reviver o evangelho em suas bases simples e puras. Vejam que Aulo está respondendo espiritualistas, porque não é só para espírita, é para todo mundo, né? O ensinamento é para todo mundo que tem essa ideia da vivência espiritual, do Cristo, de Jesus. Isso é o evangelho. Por isso a palavra espiritualistas aí é perfeita, né? Conscientes e sensatos estão aprendendo que o nosso escopo, o nosso objetivo é reviver o evangelho em suas bases simples e puras. Nós não falamos que o espiritismo é o cristianismo revivido e que o Senhor não nos concede o tesouro da fé apenas para que possamos crer e falar. Se fosse só assim seria ótimo, né? Mas não. Mas também para que estejamos habilitados a estender o bem, começando de nós mesmos. Francisco de Assis viveu a mensagem do Evangelho de modo a consolidar a palavra amor. Isso está tirado do trecho do prefácio, de uma das obras que eu considero obras de cabeceira. Quem puder, leia. Realmente essa obra é fantástica do nosso espírito, do nosso irmão João Nunes Maia, pelo espírito de Miramês. Ela já foi estudada lá no CETRELV, ela foi estudada pelo nosso irmão Guilhermando. É o livro Francisco de Assis. Esse livro realmente ele é maravilhoso. Segundo, na época dos estudos, os estudos foram conduzidos pelo nosso irmão Guilhermando. O Melo, na época, ainda estava encarnado junto de nós. E esse livro, ele falava que esse livro é um livro grosso, né? Um livro de 400 e poucas páginas, mas que o Melo falava que nós tínhamos aqui apenas um terço do livro, que é a matriz, que está no mundo espiritual. Gostaria um dia, se eu tiver a oportunidade no mundo espiritual, de ler a matriz original, porque, segundo ele, a gente tinha apenas um esboço do que está lá, ou apenas aquilo que nós temos condições de compreender, entender e colocar isso daí em prática. A vida do nosso irmão Francisco de Assis, João Evangelista,
ela é riquíssima, riquíssima. E só mesmo aqueles que viveram muito perto dele, é que conseguiram ali beber daquela fonte e daqueles ensinos que ali foram revividos pelo nosso irmão Francisco de Assis. É realmente algo fantástico. É um livro imperdível, não fala só de Francisco, mas Francisco João Evangelista, quando veio aqui, ele veio com mais 60 outros irmãos. Então, essa obra, que é um esboço, né, da obra do mundo espiritual, ela fala desses outros que tiveram aqui junto na mesma época. Tivemos ali Clara de Assis, tivemos ali Antônio de Pádua, da mesma época, do mesmo grupo, do mesmo agrupamento que veio junto com o nosso irmão Francisco de Assis, entre alguns outros que são citados nesse livro. Não quero queimar a obra, mas leiam. Vale a pena, é uma obra que é construtiva, traz uma construção muito sólida do que é reviver o Evangelho, o que é isso que está ali ao lado. Nosso escopo, nosso objetivo é reviver o Evangelho com as suas bases simples e puras. Eu não vou falar, mas dentro do livro, Francisco de Assis, Francisco encontra um momento em que ele vive essa base. Um dia, se vocês lerem e quiserem comentar com a gente, chama a gente para comentar ali no privado, porque tem isso dentro do livro, vale a pena, tá, gente? É muito bom isso daí. Evangelho proposta era renovação mental. E isso é interessante, porque essa proposta da renovação mental, a gente às vezes tem uma ideia um pouco distorcida, e ela não é fácil. Ela é algo realmente complicado. E não só aqui, mas também, principalmente, quando a gente desencarna. Porque quando a gente desencarna, nós temos muito atavismos, nós temos muito, além dos atavismos, né, nós temos muito aquelas idiosincrasias e principalmente quando nós estamos condicionamentos, né, atavismos, idiosincrasias, condicionamentos de um espírito que vai e volta, né? Nós vamos e voltamos, né? Reencarnamos muitas vezes, né? E esse atavismo, essa idiosincrasia, essas condicionamentos, eles são dificílimos de a gente se livrar disso no mundo espiritual, para que a gente possa realmente beber da água que mata a sede, que é a água do Evangelho, essa água da vida imortal. É difícil isso. E o livro Mensageiros, no capítulo 1, ele fala exatamente sobre essa renovação que o Aulus nos convida, né? Temos a reflexão trazida pelo próprio André Luiz, que após trabalhar nas câmaras de retificação, ouvindo testemunhos, servindo na prática do bem, desperta para a proposta do Evangelho na renovação de valores e sentimentos. Vejamos o que Narcisa fala para André Luiz das dificuldades em relação a essa renovação mental. Lá no mundo espiritual, essa renovação ela é bem difícil, principalmente por causa vou tirar as palavras difíceis que eu utilizei, né? Atavismo, idiosincrasia, condicionamentos, eu vou traduzir tudo isso daí por causa da atração que o materialismo, o mundo material, exerce sobre a gente. Eu resumo nessa parte, acho que fica mais fácil da gente entender. Mas é exatamente essas 3 palavras que eu utilizei. Identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa para André Luiz. André, meu amigo, você vem fazendo renovação mental. Isso no segundo livro. Nós estamos no livro Mensageiros, tá? Depois que ele já fez aquele trabalhinho lá no primeiro livro, Nosso Lar. Então, ele já tem uma certa... Já vamos dizer assim, já trabalhei lá nas câmaras de retificação, já tenho um pouco mais de experiência, então agora eu vou praticar renovação mental. E isso, gente, não é fácil. Não é fácil. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Isso lá e aqui, tá, gente? Se você quer fazer essa renovação mental, você pode fazer aqui e pode fazer lá. A forma é a mesma. Meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzíveis alegrias ao contato da harmonia universal após o abandono das suas criações caprichosas. Ou seja, realmente o mundo espiritual ele traz essa amplidão que deve ser algo fantástico, né? Mas reconheço
que, ao lado de rosas do júbilo, defrontam novos caminhos, que descerram para a sua esperança, a espinhos do tédio. E aí ela vai explicar. O tédio, que é esses atavismos, que é essas idiosincrasias, que são esses condicionamentos, são as ilusões do mundo material. Tudo isso fechado nessa atração que o mundo material exerce sobre nós. A gente tem uma atração por aquilo que não nos pertence, né? Porque a matéria é meio, mas não é fim. E a gente tem uma atração por isso daqui que é fantástica, né? As ilusões do mundo material, nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Estradas inferiores, as estradas da encarnação, tá? Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo, que a encheram por séculos consecutivos, dessas ilusões do mundo material. Não poderia eu mesmo, e aí André Luiz falando para ele mesmo, reflexão. Não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual, um estado de tédio. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava meu espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio, quanto às situações da natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões, porém, não mais possuía o lar, a esposa e os filhos amados. É o problema de a gente dizer assim, minha esposa, ninguém é dono de ninguém. Meu filho é meu irmão perante Deus e eu não sou dono dele. Minha casa, eu não sou dono de absolutamente nada do mundo material. O mundo material é meio, não é fim. Mas a gente usa esses pronomes possessivos, e esses pronomes possessivos geram na gente esse atavismo, essa idiosincrasia, essa sensação de posse, essa ilusão do mundo material, essa ideia de condicionamentos, que é muito difícil da gente se livrar disso. Não é fácil. Olha, isso aqui a gente compreende. Ele compreende, e é isso que ele está dizendo para a gente. Olha, porém, não possuía mais o lar, ele sente a falta do lar, ele sente a falta da esposa, ele sente a falta do filho, mas é num sentimento de posse. É fogo isso, gente, é difícil, é muito difícil. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos. Ótimo, né? Mas sem qualquer estímulo. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me. Vendo-me as lágrimas, silenciosa, Narcisa continua, acentua. E aí ela fala para ele como é que resolve isso, né? Encha a sua taça nas águas eternas daquele que é o adorador divino. Jesus não falou sobre a água, que se a gente bebesse a água que ele estivesse dando, a gente nunca mais ia ter sede. Ela está trabalhando com o evangelho, gente. É precisamente. Se a gente ficar bebendo dessa água aqui do mundo, a gente sempre vai ter sede, sempre vai querer voltar para cá, sempre vai querer sentir falta do mundo material, e na verdade a gente precisa desenvolver essa espiritualidade na prática do bem, da prática da caridade e do amor ao próximo. Fora da caridade não há salvação. Kardec percebeu isso, por isso que ele colocou fora da caridade não há salvação. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. O evangelho foi semeado no coração, mas ele precisa crescer e frutificar. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades, ou seja, não deixe passar nada. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais com repositórios de ensinamentos comuns. É verdade. Mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo, construção do reino de Deus. Ele falou tanto sobre isso, né? Como instrumento do Pai. Edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Como instrumento do Pai. Nós somos co-criadores em plano menor. O mundo só progride, só chega. Ele só saiu de mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Ele só vai chegar no mundo de regeneração com os instrumentos, como nós, edificando o reino de Deus dentro do nosso coração. Senão não dá. Não tem como. Entendeu? Deus age na criatura através da criatura. Deus age no mundo através da criatura. Não tem outra forma. Então, isso é muito centrado, muito fechado, né? Então, isso é importante a gente
pensar. E é isso que Aulus estava querendo dizer quando ele falava sobre essa renovação mental. Quando crescermos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Você começa a perceber que o mundo é muito diferente do que você imagina. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino. Prática da caridade. Já que você pressente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. Reflexão minha sobre tudo que Narcisa disse. Eu fiz uma reflexão do que eu penso. Isso é meu. Por isso que é um texto sem referência. Renovação é crescimento. Libertação e perdão. Renovar-se não é lutar contra si, mas conquistar novos valores, crenças, pensamentos que levam a ser melhor. Quem se renova alcança a maior das conquistas, o prazer de viver. Viver, tá? Isso vale a pena dar uma lida no próprio Evangelho. Lembre-se, todos aqueles que se afastam da lei estão mortos. Somente aqueles que vivem a lei divina, ou a lei natural, né? Pergunta, acho que 645 do Livro dos Espíritos, aquele que vive a lei é que está vivo. Quem se renova, alcança a maior das conquistas, o prazer de viver. Pense em Jesus, em Deus, que concede a cada amanhecer novas oportunidades de vida e crescimento. Agradeça por um novo dia. Por isso mesmo, na oração dominical, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, podendo hoje, ser nova criatura. Que Jesus ilumine os nossos pensamentos e abençoe nossos caminhos no bem. Vivamos o dia de hoje com esperança e alegria, olhando as pessoas com amor, compreensão e bondade. Isso, para mim, é renovação mental. Eu penso dessa maneira. Óbvio que muitos outros vão construir outros pensamentos e dentro da reflexão daquilo que é apresentado para o nosso irmão Aulus. É algo que vale a pena a gente pensar. É algo que realmente é muito estruturante nesse sentido. Retornando, há igualmente quem afirme que em todos os processos de obsessão funciona a implacável lei de causa e efeito e que por isso não vale interferir em favor da mediunidade atormentada. A pergunta é do tipo assim, olha, tem algumas pessoas que quando veem que alguém está sofrendo, falam assim, é porque deve ter aprontado na vida anterior, deve ter feito um monte de bobeira e agora está espiando aqui, né? Vamos deixar ele, então, passar pela expiação. Será que seria isso, né? Falta de caridade, né? Falta de indulgência, falta de misericórdia, compaixão, né? Tudo isso, né? Mera argumentação do egoísmo bem nutrido. Eu adoro o Aulus, né? Ele pega em um parágrafo, ele resume tudo. Eu deixei em verde porque eu vou fazer análise sintática disso, né? Isso seria o mesmo que abandonar os doentes sob o pretexto que são devedores perante a lei. Já que está doente, né? Porque deve ter aprontado do outro lado, agora merece mais sofrer. É praticamente isso, tá? Todos lutamos por ressarcir compromissos do pretérito, senão não estaremos num mundo de provas e expiações, compreendendo que não há dor sem justificação. Já imaginou uma dor sem justificação? Há sempre alguma coisa que ocasiona. Existe sempre uma causa. Não há causa sem efeito. Simples assim. Mera argumentação do egoísmo bem nutrido. Eu achei isso fantástico. Vamos fazer uma análise sintática disso, né? O egoísmo pode ser justificado ou racionalizado. Cuidado, hein? Muitas vezes a gente racionaliza isso. Quando a gente racionaliza, significa que nós vamos usar sofisma. Através de argumentos aparentemente convincentes. Sofisma. A gente adora fazer isso, né? Justificar o mal com alguma coisa. Ah, não, está na lei. Posso fazer porque está na lei. Isso é sofisma, tá? No entanto, a palavra mera, isso é importante, sugere que esses argumentos podem ser insuficientes ou inadequados para justificar o comportamento egoísta. Lógico, né? Quando esse comportamento é algo encorajado ou alimentado, pode ser problemático em termos éticos e morais. E aqui eu vou usar uma pergunta do próprio Livro dos Espíritos para não fugir do tema. Vejamos um exemplo de um Livro dos Espíritos, da pergunta 830. Quando a escravidão pertence aos costumes de um povo, está na lei, são repreensíveis os que praticam nada mais fazendo do que seguir o uso que lhes parece natural? Está na lei, pode ter. E olha a resposta. O mal é sempre o mal. Todos os vossos sofismas não farão que uma ação má se torne boa. Mas a responsabilidade do mal é relativa.
e os meios de que se dispõe dispõe para o compreender. Ou seja, até ali, não vou esticar isso, tá? A misericórdia cobre a multidão de pecados, mas ela não compactua com a injustiça. Quando entra no campo da injustiça, aí entra a expiação. Aí entra a expiação. Então, muito cuidado, né? Se você ainda está se você ainda pratica isso por desconhecimento, ignorância. Desconhecimento não. Ignorância no sentido de quem desconhece. A misericórdia cobre a multidão de pecados, mas ela não compactua com a injustiça. No momento em que você refletir e tiver uma luz sobre o assunto e continuar sofismando, pode caminhar para o campo da expiação. Tá? Texto sem referência bibliográfica é um estudo de análise sintática do que o irmão Aulus ali nos apresenta. Retornando a Aulus, e se sabemos que só o amor puro e o serviço incessante são capazes de garantir-nos a redenção uns à frente dos outros, como desprezar o companheiro que sofre em nome de princípios e cujo funcionamento estamos submetidos por nossa vez? Hoje é o vizinho que amarga as consequências de certas ações efetuadas à distância. Passado. Amanhã seremos nós a colher os resultados de gestos que nos desabonam que nos desabonavam o passado e que agora nos afligem o presente. Se falece a cooperação entre as vítimas do espinheiro, de certo será muito mais longa e difícil para cada um a tarefa salvadora. Gente, é aquilo que nós voltamos ali no passado. Aqueles que estão a mais à frente não vêm aqui e encarnam junto de nós para nos ajudar? Exatamente, porque se não tiver isso, realmente é difícil, é difícil. André, não faltavam igualmente os que supõem não devamos atender a qualquer problema de mediunidade complexa, porque, dizem eles, cada criatura deve procurar a verdade por si. Admite que as religiões não passam de muletas. Muletas, eu vou abrir isso, né? Uma forma de escapismo ou evasão da realidade, evitando lidar com os problemas de frente. Também pode ser vista como uma forma de dependência emocional, em que a pessoa se apoia exclusivamente na religião para lidar com os desafios da vida, em vez de desenvolver habilidades e recursos pessoais para enfrentá-los. Ah, deixa que Deus resolve. Deus não resolve, ele devolve para você, manda você usar os meios que você dispõe para resolver seus problemas, né? E que ninguém assiste à faculdade de socorrer-se de instrutores em assuntos da própria orientação. Aulus esboçou um gesto de bom humor e redagiu: isso seria suprimir a escola e desprezar o amor inerente na criação inteira. Simples assim, né? É como se não precisasse de escola, né? Infelizmente, a gente está chegando numa situação muito parecida como essa, né? Nós estamos no adiantado do horário e eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar na semana que vem esse último trechinho, né? O capítulo 29, e a gente termina isso na semana que vem, o capítulo 29, porque senão a gente não vai conseguir terminar antes de 21h30, 21h40, e eu não queria ir muito além do que a gente está às 21h20, né? Então, eu vou pedir desculpas, né? Mas eu acredito que é importante a gente voltar esse trechinho e comentar um pouco sobre isso, porque isso é uma realidade muito de hoje. A figurinha, ela apresenta muito do que hoje a gente tem feito, né? A gente tem transferido a educação dos filhos quando não despreza esse momento em que nós podemos ali, pelo exemplo, edificar no coração dos nossos infantes, nas nossas crianças, né? A gente muitas vezes troca esse momento pelo celular e deixa a criança ali por conta dela mesma. E quando não, a gente não dá na mão da criança o celular e a criança não encontra em casa ali o carinho e o amor dos pais para situações em que ela precisa de instrução, e ela vai em busca dessa instrução, às vezes, na internet. E ela pode ali encontrar uma instrução nem sempre muito apropriada. Vou ainda falar um pouco mais a respeito disso, e vou deixar essa última pergunta, eu vou retornar nela na semana que vem, porque eu acho que é a última pergunta que ele faz para o Aulus, e ela é muito atual. Ela está muito dos nossos tempos, né? Ela está muito dentro daquilo que nós estamos vivenciando hoje. Então, acho que vale para nós
pensar um pouco sobre isso, né? Para que as crianças não fiquem relegadas ao abandono pelos pais e pelos mestres, que ela aqui tanto precisa, né? Ela veio ao mundo, foi confiada a nós por Deus, é um irmão que foi confiado a nós por Deus, para que a gente possa ali educá-lo, conduzi-lo na senda do bem, né? E a gente deixa isso a critério de outros ou de terceiros, e isso tem ocasionado grandes problemas, né? Vamos voltar e refletir um pouco sobre isso na semana que vem. É o convite que eu faço agora. Eu vou parar por aqui, na verdade, eu vou parar no slide anterior, que foi essa aqui, a pergunta, né? Eu vou abrir um pouco melhor, eu fui um pouco até corrido, né? Quando eu coloquei essa passagem de muletas, né? E vou abrir um pouco, eu vou fazer um pouco de um estudo de análise sintática também isso seria suprimir, desprezar o amor inerente na criação inteira. Eu vou fazer uma análise sintática também desse parágrafo na semana que vem, para a gente entender um pouco mais profundamente o que Aulus nos coloca. Gente, é importante essa análise sintática dessas expressões, porque os próximos livros, os instrutores, eles vão usar muito esses parágrafos que são sínteses. Tudo isso aí é uma síntese. O que é uma síntese? É um condensado de um ensinamento. E se você não fizer uma análise sintática dos parágrafos que eles colocam, fica um pouco difícil, porque eles vão abrir, mas eles vão abrir só um pouco, porque eles já julgam que, por ser o oitavo livro da obra, né, os próximos instrutores, eles já acham, não, você já tem um cabedal de conhecimento justificável em que eu não vou precisar fazer grandes esclarecimentos, eu vou trazer apenas os pontos chaves do que eu estou querendo abordar aqui agora, e vou trazer um parágrafo sintético. Fica por conta de cada um abrir esse parágrafo e fazer uma análise sintática do que está sendo colocado ali. O livro que a gente vai caminhar, que é o livro o Ação e Reação, a gente vai ter que fazer algumas análises sintáticas, a gente vai ter que pegar algumas expressões e abrir essas expressões, né, esses parágrafos, né, e abrir um pouco esses parágrafos para a gente poder caminhar dentro do livro com uma certa segurança. Senão vai ser uma leitura apenas, a gente vai fazer uma leitura e não vai construir nada, né? Eu vou procurar os parágrafos mais assim que eu sinto que tem muito sintético. Eu vou abrir um pouco esses parágrafos, como eu estou abrindo aqui agora. Esse é um exercício, tá? Volto a dizer, no livro lá que a gente escolheu, que é a Ação e Reação, tem capítulos em que tem, acho que eu chamo de frases lapidares, né? Tem parágrafos lapidares, que são, se você não fizer uma análise sintática, é uma leitura. A gente vai procurar fazer isso, tá, gente? Acho que é importante para a gente aprofundar e trazer um pouco mais do que o que está sintetizado naquelas 5, 6, 7 palavrinhas que compõem aquele parágrafo. Por enquanto, gente, é isso. Eu vou fechar o nosso chat e vou abrir para perguntas, para quem quiser colocar alguma coisa que possa engrandecer um pouco mais o nosso trabalho. E peço desculpas do adiantado do horário, né? A gente caminhou 14 minutos a mais, né? E principalmente por causa da pergunta, né? E, pessoal, quem tiver perguntas, não tenha medo, coloca a pergunta, não quer colocar no grupo, a grande maioria não coloca, não tem problema, manda no particular, olha, eu fiquei com uma dúvida em tal coisa e você pode me ajudar? No que eu souber, eu com certeza vou responder. Grande maioria delas eu vou responder no particular mesmo, e quando é algo assim que eu acho que, nossa, vale a pena voltar nisso, eu crio os slides, a gente traz aqui e apresenta, que não pode ficar uma coisa que são bases, né? Eu não posso deixar isso de lado. Quando eu vejo esse silêncio, eu fico na dúvida se eu fui muito claro ou se ficou uma dúvida tão grande que todo mundo, sabe, não sei nem por onde começar. É, só lembrando aí, a teoria é muito bonita, né? Mas a prática é complicada.
E, ao mesmo tempo, é simples demais, né? Você falou de Francisco de Assis, né? E ele é a prova disso, né? E falar é uma coisa, né? Fazer é outra, bem diferente, né? Fazer necessita de empenho e de fé, né? Para que as coisas aconteçam, né? E a gente não pode se perder em palavras, mas ser amantes da ação, no caso desse aí, né? É a ação que traz o resultado. Eu sei porque eu tive uma experiência esse fim de semana, né? Nós fomos lá da outra casa fazer uma visita a um lar de idosos, né? Então, você vê como é que as coisas são. A gente já está habituado a lidar com as pessoas no núcleo, né? Durante a sessão de cura, e isso dá para nós um pouco de experiência. Então, eu estive lá conversando com as pessoas que estavam lá, né? E vi como é engraçado, que não existe diferença, né? O trabalho que a gente faz aí, faz lá. Aí eu falei, tá vendo? Aí a gente fala tanto de fazer a caridade, né? Mas a gente tem a todos os momentos a oportunidade de fazer isso, né? E às vezes é uma coisa simples demais, né? Simples demais. Então, toda essa teoria que a gente vê aí passada, ela só se resume numa coisa, na prática, né? Na prática. Não adianta nada todos esses ensinamentos se nós não vamos fazer nenhuma mudança nós mesmos, né? Então, é por aí. A gente tem que ir modificando e atuando, né? No mundo objetivo, né? Estou escutando uma latência aí, é da minha voz? Oi? Estou escutando uma latência aí da voz, repetindo o É som. porque eu tinha deixado o microfone aberto. Ah, era você. Falou, Edu. Era isso que eu queria dizer. É que quando eu deixo o microfone aberto, ele às vezes dá esse retorno, né? Eu tinha deixado o microfone aberto, desculpa. Mas tem que viver, né? O evangelho é vivência, né? Vivência. Muito bem colocado. Semana que vem, então, a gente termina com certeza o capítulo 29. Essa semana eu já coloco os slides que compõem o capítulo 30. São poucos slides, porque o capítulo 30 é bem pequenininho, mas eu acho muito importante porque é um capítulo que tem uma prece que foi feita por André Luiz. E é a primeira vez que ele faz uma prece, né? E é uma prece muito bem construída, muito bem edificada. É uma prece que ele faz em agradecimento ao Aulus e a toda a espiritualidade que permitiu que ele tivesse ali acompanhando todo esse trabalho. Realmente esse livro que nós estudamos nos domínios da mediunidade, ele é um livro que é imprescindível, né, para todos os trabalhos que a gente realiza dentro de uma casa espírita, né? Estudar esse livro, ele é um compêndio, ele é vamos dizer assim, ele traz a vida prática daquilo que você encontra dentro da obra de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns. A vida prática, né, ela é aqui estudada em mínimos detalhes dentro dessa obra. Essa obra e a obra que nos acompanha, que é o livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva. Martins Peralva, ele faz uma análise desse capítulo 29, porém eu não quis utilizar, porque ele faz praticamente o que eu fiz, ele fez uma análise sintática de algumas partes dos parágrafos mais importantes. E então eu falei, se ele vai fazer essa análise sintática, eu vou fazer eu também, né? Então eu fiz essa análise, eu utilizei algumas partes, mas eu não citei a obra dele, porque como eu não estou mantendo ela em ipsis verbis, eu estou trazendo coisas a mais, e então eu alterei a obra, então não justificaria eu colocar, olha, conforme está lá no capítulo 37 do livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, tá assim, como não está ipsis verbis, eu preferi colocar como conclusões próprias, né, para não ter essa, como isso fica gravado, os slides também aparecem, né, para que não fique aí depois no futuro alguém falando, não, o cara, ele é, desvirtuou o livro. Não, não.
O livro que nós estamos estudando nos domínios da mediunidade, os slides estão ipsis verbis, e eu tomei cuidado de utilizar a primeira edição. Quer dizer, está tudo certinho. Agora, aquilo que eu citei a fonte, e quando eu alterei, coloquei algo meu, que eu coloquei um pensamento meu, eu estou colocando sempre que é um texto próprio, uma conclusão própria, que eu fiz, tá? Então, isso é para ficar bem claro, eu gosto de deixar isso na gravação, porque as pessoas ali vêm e depois elas podem procurar as fontes, elas vão encontrar a fonte do jeito que está aqui, tá? Para não ter problema no futuro. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Então, semana que vem a gente dá término ao capítulo 29, e se for possível, a gente termina o capítulo 30. Se não der para terminar o capítulo 30, fica faltando só um pedacinho, a gente faz na outra semana esse pedacinho, e aí a gente vai ter um recesso de algumas terça-feiras, acho que é 3 terça-feiras, se não me engano, ou 4 terça-feiras, e a gente já deve iniciar o livro, o nosso novo livro, que é o Ação e Reação. Eu ainda fiquei apenas de acertar os últimos detalhes desse livro com a Ana e o Marco Antônio. Vocês sabem que eles não tiveram, né, na casa no sábado passado, então eu não consegui ainda sentar com a Ana, o Marco Antônio e o Roberto para a gente definir isso de uma maneira mais previtória, de como é que a gente vai fazer isso. Mas eu quero ver se para a semana que vem a gente já tem uma posição um pouco mais fechada sobre o assunto, e se for realmente isso mesmo, a gente já começa a ir trabalhar nessa obra. Por enquanto, eu só estou relendo o livro, eu ainda não sentei ali, me debrucei mesmo, né, sobre isso daí, porque eu estou esperando para a gente ter uma definição mais certinha. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Senão a gente pode partir para o encerramento, e eu gostaria de ver quem pode fazer um encerramento para a gente. Vou fazer, Edu. Eu agradeço de coração, Meg. Gostaria de colocar alguma coisa? Tá tudo bem? Não, eu tinha lido, né? E eu li até o final, e eu li até a prece final lá, né? Aí eu falei, ai, no último eu vou ler aquela prece. Aquela prece linda, né? E por tudo que você colocou, eu falei assim, vou escolher alguma coisa ligado a esse ensinamento todo hoje, que exatamente o que o Francesco falou, né? Não adianta, sem obra. Você vai lá, Sem obra é morta, né? toma o passe, né? Amor sem obra. Às vezes chega lá pessoas que entram, é a última pessoa do último passe, 4:55, né? E nem entra, nem lê, nem... E assim caminha a humanidade, cada um vai crescendo, né? A seu momento, né? E assim são as coisas. Mas aí eu escolhi uma oração para a gente terminar hoje, que chama Oração do Trabalhador da Seara do Cristo. Nossa. E chama Petição do Servo. Mas eu vou falar só o pedacinho final, porque nós temos que, eu acho que respeitar o horário mesmo, mas é o parágrafo que eu escolhi e tem a ver com o que você comentou hoje. Então ela fala assim: Senhor, em verdade, não posso ser a casa acolhedora que alberga todos os deserdados da terra, entregue às surpresas amargas do caminho. Mas se me apoia, consigo ser a mão que se estende ao amigo menos feliz, para dar-lhe o calor de sua bênção e dizer-lhe ao coração abatido: Deus te abençoe. Senhor, reconheço-me pequenino servo da tua causa. No entanto, contigo a esperança brilhará na minha alma, e em semelhante amparo seguirei à frente trabalhando e servindo no bendito anonimato da minha pequenez, a fim de louvar-te sempre e esperar, agindo e abençoando a construção da terra mais feliz. Eu acho lindo, eu acho muito linda essa petição. Deus nos abençoe a todos, nos dê uma noite restauradora e até o próximo encontro de novos conhecimentos. Que assim seja, muito obrigada. Eu que agradeço a presença de todos. Não deixo sempre de agradecer, porque é juntos que a gente constrói. Sozinho ninguém faz nada, nada, nada. Juntos a gente chega lá. Obrigado, gente. Uma boa semana. Fiquem todos com Deus. Semana que vem a gente continua. Muito obrigado. Boa noite e boa semana para todos. Boa noite.